O lar é onde está o coração, e para esses residentes isso significava que o coração estava cercado por construções, estradas, shoppings e arranha-céus. Você já teve a sensação, ao dirigir em uma cidade depois de alguns anos longe, de que a expansão urbana parece estar começando muito antes do que você lembra? Provavelmente, sua memória está boa, os edifícios e estradas que você não reconhece não estavam lá na última vez que você passou. Estima-se que nossa população urbana agora seja de aproximadamente 3,9 bilhões de pessoas, e em 2050 esse número será de quase 7 bilhões. A construção e o desenvolvimento terão que acontecer, exatamente como estão agora. Mas, como vemos aqui, nem todo mundo que tem uma casa da qual não quer sair está sempre a bordo desse conceito, especialmente se isso significa ter que encontrar um novo lugar para pendurar seu chapéu a fim de abrir espaço para o novo, mas não necessariamente melhorou, crescimento em torno deles. 10 pessoas teimosas que se recusaram a se mudar. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, para não perder nenhum vídeo novo. Então vamos para o vídeo. 10. Seattle. A Casa Apple de Edith Macefield. Esta famosa casa em Seattle define o padrão para os redutos imobiliários. Outrora propriedade de Edith Macefield, estava no caminho certo quando o site foi programado para desenvolvimento comercial. Edith, de 84 anos, tinha outras ideias para sua casa de fazenda centenária. Ela se tornou uma espécie de heroína para alguns quando recusou uma oferta de US$ 1 milhão pelo lugar, muito mais do que parecia valer a pena. Mas Edith julgou o valor de maneiras diferentes do desenvolvedor. No final, o empreendimento de 5 andares foi construído em torno de sua casa. Curiosamente, o encarregado da construção do empreendimento gostou de Edith e tornou-se amigo dela. Os dois se tornaram próximos e ele acabou se tornando seu principal cuidador. Quando ela morreu 2 anos depois de câncer no pâncreas, ela deixou a casa para ele. Alguns acham que a casa foi a inspiração para o filme Up, mas a produção do filme começou 2 anos antes da briga de Edith com o desenvolvedor. O que é verdade é que a poderosa máquina de marketing da Disney viu as semelhanças e amarrou um monte de balões de hélio no telhado da casa em 2009 como promoção para o lançamento do filme. Poucos meses depois, a casa foi vendida por $310, consideravelmente menos do que $1 milhão que Edith já foi oferecido por ela. 9. Venin, China. Lu Baojin morava em uma casa semi-demolida no meio da estrada. Quanto tempo você acha que poderia durar em uma casa encalhada no meio de uma estrada movimentada? Para o criador de patos chinês Lu Baojin, de 67 anos, e sua família, a resposta foi mais de 1 ano. Em 2008, as autoridades em Venin, China, decidiram que o melhor lugar para uma nova estrada era bem na casa de Lu, junto com as casas de cerca de 450 de seus vizinhos. Foram feitas ofertas para comprar as propriedades e todos concordaram placidamente com a vontade do governo. Todos, isto é, exceto o teimoso Sr. Lu. Veja, o Sr. Lu afirmou que gastou muito dinheiro construindo sua bela casa, com um piso de madeira e guarda-roupas embutidos e muitas janelas grandes com vista para o lindo campo. Bem, era lindo antes da estrada. Então, quando lhe foi oferecido 1/3 do que pagou para construí-lo, ele recusou. O que as autoridades poderiam fazer se não construir a estrada de qualquer maneira, ao redor da casa? E ali fica sentado, no meio da estrada, há mais de 1 ano. É de se perguntar se algum dos Lus se arrependeu daquelas grandes janelas naquela época. É difícil dizer quem ganhou no final. Eventualmente, o Sr. Lu recebeu uma quantia em dinheiro e no dia seguinte a casa foi totalmente destruída. O próprio criador de patos desapareceu. A mídia chinesa relatou que ele disse que estava cansado. Jornalistas que tentaram contatá-lo foram atendidos por alguém que alegou ser um parente e disse que Lu estava muito ocupado para atender. 8. Changsha, China. Se você não consegue vencê-los, querem destruir sua casa para construir um espaço comercial, hein? Claro, você poderia vender e ir embora, mas e se não gostasse do que estava acontecendo e não quisesse vender? Você poderia ser um obstinado e continuar morando lá enquanto eles constroem suas lojas ao seu redor, mas será que isso realmente os está derrotando? Ei, por que não se juntar a eles? Isso é o que os proprietários e inquilinos de uma casa em Changsha, na China, decidiram fazer. No meio da rua mais comercial da cidade, eles decidiram que a melhor maneira de aproveitar ao máximo a situação era continuar morando no andar de cima enquanto administravam um negócio comercial no andar térreo. Sim, ok.
O lugar pode não parecer tão elegante, mas o que vai fazer? 7 Washington, D.C. Austin Spriggs e sua pizza torta no sonho do céu. Quando o centro de convenções em Washington, D.C. foi inaugurado em 2003, os valores das propriedades vizinhas dispararam. Esta foi uma notícia incrível para Austin Spriggs e sua esposa Gladys. 30 anos antes, eles compraram sua casa de tijolos de 2 andares por US$ 135 mil, em uma área que ostentava terrenos baldios, prédios em ruínas e prostitutas como vizinhas. Mas então veio o centro de convenções e tudo mudou. Os desenvolvedores rapidamente coletaram todas as propriedades. Cada propriedade, exceto você pode ver onde isso. 6 Chongqing, China. O Ping rejeitou ofertas de desenvolvedores por 3 anos, de volta à China, desta vez para Chongqing e um casal que resistiu à mudança por muito tempo. Todos concordaram que o local onde o Ping e seu marido Ego possuíam um adorável prédio de tijolos de 2 andares era um local fantástico. Os desenvolvedores de um novo shopping center admiraram particularmente o local. Embora 280 famílias tenham vendido para os desenvolvedores do shopping, o casal se recusou a vender. Eles ficaram, mesmo quando tudo, e nós queremos dizer tudo, foi demolido ao seu redor. Até mesmo o solo ao redor deles foi escavado, deixando-os empoleirados em uma pequena espinha de terra que se projetava de um canteiro de obras devastado. Mas lá eles ficaram. Por 3 anos. Por fim, os tribunais decidiram que eles deveriam sair, mas Yang voltou e ficou mais um pouco. Sua esposa o abastecia de comida e água, que ele puxava para cima com uma corda verde e entrava em sua casinha solitária no topo do promontório de terra. No final, Wu e Yang se mudaram. Eles ocuparam um assentamento e um apartamento novo de tamanho semelhante ao da casa antiga, mas muito mais fácil de alcançar. Tinha um elevador em vez de uma corda verde. 5 Atlantic City. Ela se recusou a transformar sua casa no estacionamento de Trump. Nem todo mundo pode se gabar de ter enfrentado o presidente, mas Vera Cocking pode. Claro, na década de 1990, ninguém além dos Simpsons poderia ter previsto que Donald Trump um dia se sentaria no Salão Oval. Naquela época ele ainda estava focado em seu império imobiliário e tinha seus olhos postos em um novo cassino em Atlantic City. Mas, primeiro, ele tinha que se livrar da pensão de Vera, que ficava em um terreno privilegiado para jogos de azar desde os anos 60. Ela já havia lutado contra Bob Guccione e seus esforços para construir um cassino Penthouse lá, recusando sua oferta de $1 milhão nos anos 70, e não estava mais pronta para vender para Trump. A cidade tentou usar o poder de um domínio iminente para condenar sua casa, recompensando-a com US$ 250 mil. Vera havia lutado contra Penthouse e ela estava lutando contra Trump. Você realmente acha que ela iria desabar na cidade e sair com um quarto do que ela poderia ter tido mais de uma década antes? Então você não conhece Vera. A intrépida Sra. Cocking também lutou contra a cidade e venceu. Em um refrão familiar, Trump construiu seu cassino em torno dela de qualquer maneira. Vera ficou lá até 2010, quando se mudou para o outro lado do país para ficar perto da família. Ela deu a casa para a filha, que a colocou à venda. Preço pedido, $5 milhões. Ainda estava no mercado 2 anos depois. Preço pedido, $1 milhão. A casinha tenaz de Vera foi finalmente vendida em um leilão em julho de 2014. Preço de venda, US$ 583 mil. E embora tenha sido demolido 4 meses depois, ainda conseguiu durar mais que o Trump Plaza Hotel and Cassino vizinho, que fechou no mês anterior. 4 Nanning, China. Casa na estrada não poderia concordar com compensação. O que há com todos esses redutos imobiliários na China? Na verdade, é uma coisa tão comum, há um nome para isso, uma casa de pregos. O termo vem da palavra mandarim Jinziu, que se traduz como Casa das Unhas, ou Casa das Unhas, e vem da ideia de que os habitantes dessas casas que se recusam a ser despejados pelo Estado ou cedem a incorporadores são como unhas teimosas que desafiam a ser puxadas para cima. Nossa próxima casa de pregos é em Nanning, China. Outra casa na estrada. Você já conhece a história. O proprietário não conseguiu chegar a um acordo com as autoridades locais sobre o que seria uma compensação justa. Então as autoridades locais foram em frente e construíram em torno deles. A próxima parte da história também é familiar. A família ficou lá por um tempo enquanto a vida literalmente se movia ao redor deles, até que finalmente foram forçados a desistir e ver sua pequena casa demolida e pavimentada. 3 Chongqing, China.
Outra casa solitária no meio de um canteiro de obras. Outro exemplo de uma casa de prego chinesa. Este edifício solitário ficou por muito tempo no meio de uma construção em Chongqing, e os novos prédios de apartamentos não podiam ser erguidos até que os proprietários recebessem a compensação que desejavam. E aí, por que existem tantos desses edifícios na China? Durante os primeiros dias do comunismo, a noção de propriedade privada não existia, então era fácil mover as pessoas quando elas se interpunham. Mas hoje as leis são diferentes e o proprietário tem que concordar com a demolição. Só é preciso um pouco mais de persuasão para alguns concordarem do que para outros. 2. Ruian, China. Zheng Meizhu permanece em sua casa semidemolida, em Ruian, província de Zhejiang, China. Uma mulher chamada Zheng Meizhu vivia uma vida precária de várias maneiras quando optou por ficar em sua casa semidemolida em vez de se mudar ou vender. Ela permaneceu lá por muito tempo depois que a água e a eletricidade foram cortadas, provavelmente com medo de que um vento forte pudesse vir e acabar rapidamente com mais do que sua teimosia. 1. Nova York. Macy's $1 Million Corner. Hoje, o lote de esquina de 5 andares na 34th com a Broadway em Nova York parece uma sacola de compras gigante da Macy's, mas em 1911 era a propriedade mais cara da cidade. Na época, foi vendido por $1 milhão, ganhando o apelido apropriado de $1 Million Corner. Ela foi comprada anteriormente em 1900 por um terço dessa quantia em um esforço para evitar que a Macy's construísse a maior loja do mundo no resto do quarteirão, mas a Macy's apenas construiu em torno dela. Esse $1 milhão tem um valor equivalente a mais de $25 milhões hoje. Na época, seus 1.200. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, deixem o like e ative as notificações. Até a próxima.